Ainda faltam 2 meses para a janela internacional abrir novamente no Brasil, né? No dia 3 de julho, mas o Internacional se movimenta nos bastidores para não chegar lá com algumas dificuldades ou muitas dificuldades, como teve agora na janela de verão. O inverno promete e o Internacional tenta, no mínimo, trazer um pacote com 3 atletas. E a gente vai falar sobre isso agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Como é que estão curtindo o sábado? Espero que com a família, espero que com os amigos, dando uma volta, aproveitando esse solzinho na tua cidade, pelo menos aqui em Porto Alegre tem um solzinho, aquele friozinho gostoso para comer uma bergamota, né? Bergamota? Ah, meu amigo, daqui a pouco tem gol aí do Pedro Henrique, gol do alemão no jogo dessa noite, né? 21 horas lá no Mineirão, quando o Inter enfrenta o Atlético Mineiro. Já falamos sobre isso, basicamente, né? Mas se tu tá otimista, tá confiante, vai lá, entra em kto.com, utiliza o cupom Ernest, ganha 20% de free bet e bota essa free bet lá no jogo do Internacional e na vitória do Internacional, botar uns pilinha no bolso, né? Vem brincar aqui nessa grande comunidade da KTO. Olha só, eu tinha prometido para vocês, dando conteúdo pela manhã, que eu ia trazer um emaranhado de várias questões e situações que o Inter está trabalhando, principalmente agora na janela de transferências do meio do ano. 3 de julho, que a gente reabre, né, a possibilidade de jogadores estrangeiros e também até mesmo aqui do Nacional, obviamente. Mas nós precisamos conversar sobre algumas coisas, tá? E eu fiz umas anotações, até mesmo assim, ó. O presidente Alessandro Barcelos ontem falou com a imprensa, o Voz do Gigante também entre eles, óbvio. Mas tem muito bastidor, né? Muita conversa que sai do microfone que a gente pode conversar aqui e entender o futuro do Colorado, beleza? O Cuéllar é o mais quente, né? O que tá todo mundo naquela expectativa, né? De saber se o cara vem ou não e tal. Falei sobre isso no vídeo da manhã, né? O Inter vai contratar o Cuéllar, ou tá muito próximo de contratar o Cuéllar, ou vai fazer ao máximo para contratar o Cuéllar. Beleza? Tá tudo tranquilo, qualquer coisa tu volta no vídeo da manhã ali, inclusive tem valores, tá? Só que assim, tem algumas questões agora de outros atletas que a gente tem que pegar e pontuar, e eu acho legal a gente fazer meio que 1 a 1, tá? Vamos lá, Bruno Mendes. O Bruno Mendes é o seguinte, é um zagueiro que tá tentando lá no Corinthians, né, fazer o seu nome lá e tal, ou não chegando nos valores que ele quer, vai deixar o Itaquerão, né? Vai deixar o Clube Paulista, e o Internacional observa muito este jogador. Porque, assim, a direção de futebol, a gestão, o próprio Mano Menezes gostam muito do atleta, né? Aqui até tem uma coisa assim, é um guri bom, é um guri de grupo, é um cara que é muito correto, e isso é bom ter no vestiário. Tá? Obviamente o Inter não vai comprar uma briga com o Corinthians, o Inter vai esperar a resolução do que está acontecendo lá entre o Bruno Mendes e o Corinthians, que o Bruno Mendes pediu um salário alto, um salário de principal jogador dentro do Corinthians, porque a discrepância era muito grande. Não tendo esses valores lá, então ele voltaria para o Beira-Rio, no caso assinando um pré-contrato, organizando e tudo mais. Teve agora as notícias de que o Inter poderia perdê-lo para o Grêmio, ou até o Corinthians poderia perdê-lo para o Grêmio, mas isso não vai acontecer. Já teve, inclusive, gente dentro do Inter olhando com aquela cara de ironia, dizendo, ele não vai jogar no Grêmio, pode ter certeza que não. Então, nesse sentido, tá? Os colorados podem ficar tranquilos. O Vitão, tá, gente? Tá cada vez mais difícil conversar com o Shakhtar a respeito de valores para venda do jogador, tá? E aí esse vai ser um complicador, mas o Inter ainda tá muito otimista quanto à questão da normativa da FIFA. A guerra na Rússia, na Ucrânia está longe de acabar, a situação está periclitante lá, e eles acreditam que a FIFA vai continuar com a normativa. Continuando com a normativa, o Bruno tem possibilidade de ficar aqui. Ficando aqui, aí tem aquela coisa de jurisprudência, né? Acaba o contrato dele no meio do ano que vem, o Shakhtar poderia perdê-lo de graça, e tem toda aquela coisa que a gente já também falou por aqui em outros compromissos, né? Em outros conteúdos, inclusive, tá? E aí tem 2 argentinos, né? Que é o Matheus Martegani e o Matias Rojas, tá? Um do San Lorenzo e um do Racing.
beleza? Com duas particularidades. Por exemplo, o Matheus Martegani estava fechado com o Inter. Está fechado com o Inter, agora para a última janela, tá? Daí, o que o Inter fez? Foi lá, deixou tudo bonitinho, tudo alinhavado e tal, chegou, acordou um dia lá, o São Lourenço olhou e disse assim, não, tô vendendo por valores muito baixos do que ele merece ou do que ele pode, é a nossa galinha dos ovos de ouro, nós temos chance de ganhar mais dinheiro com ele, a gente quer mais tantos milhões. E aí, obviamente, o Internacional, não, assim não me serve. E aí o jogador, o que aconteceu? Teve uma lesão no tornozelo, né? Teve uma lesão no tornozelo na Sul-Americana, né? Contra o time de Mérida lá. Tá, beleza. Agora ele tá melhor de novo, né? E as coisas vão voltar a conversar, né? As direções dos dois clubes vão voltar a conversar agora para o meio do ano, para a possibilidade, então, desse jogador vir trabalhar no Beira-Rio e ser reforço do Mano Menezes, beleza? Matheus Martegani, fica de olho nessa história aí que, obviamente, vai ter mais desdobramentos a respeito disso. O Matias Rojas é o seguinte, ele tá para sair do Racing, né? Também possibilidade de assinar pré-contrato, possibilidade de sair de graça do Racing para jogar em qualquer clube. Tem ofertas aqui do Brasil, tem ofertas do mundo árabe e tudo mais. O Inter foi vasculhar um pouco da vida desse jogador. E eles têm um receio por conta do que já aconteceu com o Carlos Palacios, de que ele venha a ser outro Palacios. Em que sentido? No sentido de não aguentar o rojão de vir jogar num clube grande do Brasil, de vir jogar numa outra cidade, de ter dificuldade de adaptação, de ter dificuldade de ficar longe de família, de ter problemas extra-campo como o Palacios teve. Não em termos de festas, bebida e tudo mais, não. Questões psicológicas, questões mesmo de organização mental, tá? Por exemplo, o Palacios trouxeram a mãe do cara para cá, trouxeram os amigos do cara para cá e tal, tentaram fazer de tudo para o cara ficar bem e não rolou, né? Acabaram negociando o Palacios com o Vasco. Então existe um certo receio do Matias Rojas, ainda que o Matias Rojas seja bem mais velho, né? Já seja um cara já experimentado de 27 anos e que joga, obviamente, num time que tem uma certa pressão na Argentina, mas que é bem diferente, né? O futebol de lá pro futebol aqui do Brasil. O Leandro Damião, tá? O Leandro Damião é uma particularidade. Por quê? Porque o Leandro Damião também pode assinar um pré-contrato agora a partir do meio do ano, né? E aí o Internacional poderia estar de olho nesse jogador para a próxima temporada. Até poderia, tá? Só que o Inter enxerga que existem outros atletas mais baratos nesse sentido, tá? Porque o que o Inter sabe é que lá no Japão, o Damião ele ganhou o dinheiro do contrato dele adiantado. Ele não ganha mais por mês, ele meio que já teria ganho, vamos supor, se ele ganha 20 milhões no período todo, tá? Com o Kawasaki Frontale lá. Os caras foram lá e deram os 20 milhões na bucha para ele. Então, o Damião é muito bem quisto lá e acredita, inclusive, que daqui a pouco os caras podem vir com uma outra quantia de Babilônia, por exemplo, para ele ganhar, e aí ficaria lá, não tem a ver com pré-contrato ou não, tem a ver com grana, tem a ver com, obviamente, futuro financeiro. Mas, até o Lucas Colar falou, o Lucas Colar está por ali, lá por Belo Horizonte, né? O que eles fizeram? Eles disseram assim, o pessoal meio que da parte de gestão, né? Parte do pessoal que tem trânsito no vestiário. Mas o Damião é caro, né? É um jogador caro. É um jogador que, por exemplo, hoje ele é mais caro que outros que a gente tá no radar, né? Então, o que eles querem dizer que não só tem jogadores baratos, mas, por exemplo, eles quase soltam um Ener Valencia, assim, por exemplo, né, em termos de valores. O que se sabe é que o Leandro Damião ele ganha muito próximo da casa dos 2 milhões de reais mês. Se a gente pegar e fizer no frigir dos ovos tudo que ele ganha lá no Kawasaki Frontale. Então, é outro cara que, claro, mexe com os colorados por tudo que ele já fez aqui, mexe, obviamente, né? Mas é um cara que provavelmente não vai vir a jogar no Internacional. Vai saber.
Então, assim, ó, só por último, eu esqueci de falar sobre o Rafael Claus hoje pela manhã, né? O Inter fez, obviamente, um pedido para a CBF lá atrás para que nem o Wilton Sampaio nem o Rafael Claus apitassem mais jogos do Inter, né? Mas eles lamentam hoje que seja o Rafael Claus para jogar, que arbitre o jogo contra o Atlético Mineiro, mas como tem pouca renovação na CBF e como tem poucos árbitros de grande nível para jogos importantes como esse, por exemplo, do Atlético Mineiro, aí não tem muito o que fazer. Tanto que é a primeira vez, né, que o Rafael Claus apita um jogo desde lá da questão Rodinei, né, em 2020. Beleza? Cara, eu espero que eu tenha conseguido, né, trazer algumas informações para vocês e principalmente aí a gente elucidar algumas coisinhas de bastidor do Colorado, beleza? A gente vai se falando, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto que sempre tem muita coisa para a gente trabalhar do nosso clube. Valeu? Um forte abraço! Tchau!